Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, tudo bom? Olá, gente. Estamos presentes para o episódio número 39 do Arquivos Nicole Kidman, ao qual vamos falar sobre um filme que o Vanderlei selecionou, que é Da Magia à Sedução, que Nicole Kidman protagonizou com a Sandra Bullock. O Vanderlei até providenciou um cartaz Ai, ali. amo. Ai, só me exibindo também tem a maravilhosa trilha sonora Ah, é lindo essa trilha. nossa, Alan incrível. Silvestre, né? Não, tipo, Steven Nicks, Faith Hill, É muito Gareth bom. Gale, mas as minhas favoritas é do Bran Van 3000 e também a Michelle Lewis. Ah, o tema eu acho lindo, assim, o tema original do Você diz filme. do instrumental ou da Steven Nicks? É, sim, Ah, do Alan instrumental. Silvestre. É muito lindo. Bom, antes de a gente iniciar a conversa, tradicionalmente nós lançamos alguns dados, mas também a sinopse do filme. Eu vou ler rapidamente a sinopse que tem no encarte deste DVD, que diz: as mulheres da família Owen são um pouco diferentes das outras mulheres que você conhece. Elas são bruxas com incríveis poderes mágicos. Só existe um problema: todos os homens por quem se apaixonam morrem inesperadamente. Sandra Bullock e Nicole Kidman são Sally e Gillian Owens, duas irmãs criadas pelas tias, na tradição secular das bruxas. Elas irão enfrentar espíritos malignos, amores inesperados e descobrir que ser bruxa nos dias de hoje não é nada fácil. O filme é dirigido pelo Griffin Dunne e da Magia da Sedução, é uma comédia romântica que tem ainda no elenco Aidan Quinn, eu não sei falar o nome do Goran Vishnds. Vixe. Vixe. Acho que ele é da Bulgária. Não, ele é da Ele é Bósnia. Croácia. Croácia? Ah, tá, por isso que ele é É, da. pelo menos o making-off eles diziam que ele era da Croácia. Pois eu não assisti os extras, olha só aqui. Eu vi no. É que eu tenho o Blu-ray dele. E aí no Blu-ray dele tem uma extra que fala de cada integrante do elenco, né? E aí, tipo, na vez dele falavam que era da Croácia e tal. Falavam Eu até que tenho. queria um cara texano pra fazer aquele personagem, mas aí acharam ele perfeito, assim, pro papel. Ele estava no elenco de O Pacificador, né? Que a gente já tratou aqui, É, né? é, E. Tem os extras, eu não assisti porque esse DVD aqui da Warner, ele é daquele, né, dupla face. eu E se eu tenho não esse me também. engano, eu acho que é um lado só tinha o filme mesmo, o outro que tinha material extra, e acabei me já assistir. Ai, disso. Mas eu vou ver depois, antes de dormir. E Mas é aí, bem curto, assim, não tem nada muito. É legal, assim, pra você contextualizar, né, o filme, mas não tem nada de muito grande, nada de muito revelador. eu Tem os vi que até comentários. o meu tem a faixa de comentários também, né? Tem. Mas Com a não tem com a. Sandra, acho que a Sandra, a Denise, nove, a outras pessoas. Acho que a Nicole Kidman de faixa de comentário, pelo que eu lembro. Acho que ela participou de As Horas, mas a edição gringa, né? Porque a brasileira acho Nossa, que só tem. Eu tenho a só tem, edição só com os tem Stephen comentários. Daldry e E aí, Steven Daldry com David o. Hare, né? Exatamente. E aí, só vendo alguns dados aqui, eu acabei não tendo tempo de tomar nota tradicionalmente no meu caderninho, mas eu estou aqui no MDB. E aí, só relembrando. Cadê, meu Deus do céu? Enfim, encontrei aqui. Só relembrando que Da Magia à Sedução ele foi lançado nos Estados Unidos no dia 16 de outubro de 1998. Nossa, No Brasil, ele chegou em 8 de janeiro de 1999. E comercialmente falando, ele não foi um sucesso, né? Ele custou bem caro, né? 75 milhões de dólares. E nos Estados Unidos ele faturou apenas 46 milhões de dólares. não se pagou. Assim, eu particularmente acho 75 milhões de dólares bem caro, embora esse É, filme seja uma produção bem cuidadosa, mas
Você lembra? Acho que, acho que só uns 15 mil deve ter ido pra Sandra Bullock, acho É, que 15 mil não, 15 milhões. Aí 10 milhões pra Nicole Kidman, e aí o resto no filme, né? é. E... Tem efeitos especiais, mas são coisas bem pontuais, né? Uma coisa. Ah, mas uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que ficou bem evidente pra mim na revisão, é a direção de arte. Eu queria muito viver numa casa como a dela, É, ela é muito boa. de flores, esse É, assoalho meio de época. Ah, eu queria ter uma casa sim, assim pra mim. E, bom, a gente já tratou aqui das tradições do nosso Arthur Nicole Kidman, e eu quero perguntar, Wanderlei, qual foi o seu primeiro contato com o Da Magia da Sedução? menino, eu acho que foi. Acho não, acho que tenho certeza disso. Foi no SBT, que pareça. Que eles compraram o catálogo da Warner na época, e aí, tipo, acho que foi logo quando eles fizeram isso, e aí passou lá e eu assisti antes mesmo de Moulin Rouge e tal. Eu gostava do filme, mas eu acho que eu passei a gostar mais com o tempo, assim. Eu acho uma graça o filme. É, eu gosto dessa coisa meio fabular dele. Eu acho uma das coisas que eu acho mais positivas da Magia de Sedução é como ele conduz essa relação entre irmãs. Que eu não tenho uma memória, assim, instantaneamente eu não tenho memória de um filme que conduza isso de maneira tão boa como aqui, assim. E Uhum. de maneira tão genuína, assim. A relação que a Sandra e a Nicole criam em cena é muito. Essa é uma química muito boa juntas, assim. É. É um negócio que eu acho fantástico. Uhum. E ele tem essa coisa dessa. Tem essa coisa dessa temática da sororidade, quando isso ainda não era nenhuma coisa tão disseminada, assim, Uhum. tão discutida, e ele trata isso de maneira extremamente orgânica, assim. Não só da relação entre as irmãs, mas eu acho que acaba, no fim das contas, também das tias com ela. Enfim, eu adoro o tom do filme. Essa coisa. A Gillian, pra mim, é uma das minhas personagens preferidas, assim, da carreira da Nicole. Eu acho que ela nunca teve. Ela, quando ela entra nesse tipo de coisa mais. Menos, menos séria, comprometida, dramaticamente densa, assim. Uhum. Apesar do que, mesmo dessas personagens, a gente sabe como ela se dedica, e aqui ela se dedica bastante também. Mas quando ela faz esse tipo de coisa que não se leva muito a sério, sabe? Mais descompromissada, assim, eu gosto dessa Nicole, assim. As Uhum. pessoas sempre tratam ela como uma atriz que é meio distante, assim, que não É. tem. Não consegue criar uma proximidade, não consegue passar algo muito caloroso, né? Para as pessoas. Durante muito tempo foi isso, né? Você falava no filme dela. E esse filme, para mim, é um aconchego, assim. A Uhum. relação que ela cria com a Sandra no filme, assim, é muito um negócio que sai da tela, assim, é muito interessante, assim, a química das duas. Então, é uma escalação, assim, perfeita. Uhum. E eu adoro o filme, assim. Durante um tempo eu achava que, por exemplo, o filme privilegiava mais a Sandra do que a Nicole, porque lá em 1998 a Sandra era uma grande estrela já, né? A Nicole tinha aquela coisa É. da sombra do Tom Cruise. Mas, assim, nessa revisão até, eu acho que, tá, a Sandra ainda tem uma coisa, é a heroína da comédia romântica aqui, né? Uhum. Mas eu acho que o filme ele consegue equilibrar essa coisa das irmãs e desses opostos que elas são, né? E como elas se complementam. Eu acho uma graça o filme. Até É. o. Da minha parte, antes de mais nada, eu peço desculpas pela alteração do áudio que vai rolar nessa gravação, porque eu esqueci de conectar meu Uhum. microfone na introdução, mas agora tá ok. E sobre o meu primeiro contato com o filme, certamente foi o aluguel em VHS lá durante a minha pré-adolescência. Eu sempre gostei muito dele, mas eu lembro que naquela época eu já ficava atento assim, a algumas críticas em relação ao filme. Sobre. Eu acho que uma coisa assim que sempre foi bastante consciência em relação à da magia e sedução
em relação a essa crítica chata, é que ele é um filme que me parece que não tem uma definição sobre qual rumo seguir, porque ele propõe essa história de bruxas para um público talvez jovem ou mais Uhum. feminino, mas ele também é, tem alguns aspectos bastante sombrios assim na história, né? Sim, é verdade. Eu lembro que muitas pessoas falavam que ele até pode ser um filme juvenil, mas ele contém assim esses aspectos sombrios, né? Bem mais adultos. Flerta com algumas coisas do terror, assim, no filme. É, exatamente. Principalmente quando o personagem lá do Gordon, elas, elas matam ele, né? E aí, tipo, você tem que lidar com aquele zumbi. E às É, vezes com aquelas possessões da gíria, né? uhum, sim. Mas eu sempre gostei muito. Ele me causa essa sensação que você descreveu muito bem de aconchego. É um filme que, sei lá, você quer assistir no inverno, debaixo da É, coberta, no meio da tarde, tomando, sei lá, um chocolate quente. Ele sempre me traz essa sensação de aconchego. E também acho ele muito original, né, nessas questões, né, de irmandade e sororidade, sem forçar a barra, né? sim, sim. Você vê E que é uma relação de irmãs natural, assim, sabe? Que é, elas se gostam muito, elas têm essa coisa meio que intuitiva uma sobre a outra, né? é, É, mas elas brigam, sabe? Ao mesmo tempo que elas também implicam uma com a outra, mas elas, assim, uhum, se amam bastante, são muito unidas, né? é, Eu acho bem completa, assim, a maneira como eles trazem isso aqui, sabe? é. Não tenho recordação de uma relação. Eu lembrei de Frozen, que pra mim elas são a versão É, live action pode de ser, Frozen, assim. um equivalente bem interessante, É. assim. Eu gosto muito, assim, de filmes que retratam essa relação sempre tumultuada entre irmãs, sabe? Vem-me agora na cabeça, por exemplo, Em Seu Lugar, com a Cameron Diaz e a Toni É Collette. verdade, verdade, verdade. Eu gosto bastante de filmes nessa linha, embora Em Seu Lugar não seja um filme sobrenatural ou sobre bruxaria. Sim. Aí nessa revisão, eu acho que me chamou muita atenção, é justamente é engraçado assim que enquanto pré-adolescente eu nem ligava muito em relação a esses elementos sobrenaturais, e agora como Sim, adulto, de verdade. fato, eu não acho Eu- que prejudica o filme, mas eu achei interessante como algumas abordagens que são sim. tanto pesadas nessa questão da Um exorcismo, maldição. né? Um exorcismo. É, A personagem da Nicole é possuída, né? Tem zumbi, né? é. O personagem lá do. Eu Ele não tem um. lembrava, fazia um tempo que eu não revia, eu não lembrava desse aspecto da paixão possessiva, que até se transforma em assédio, né, em Sim, agressão. sim, sim. E. Mas você trouxe isso aí, no Blu-ray tem um dos making-offs traz um comentário, não sei se é da Sandra ou se é da Nicole, falando das características do Griffin Dunne como diretor, e elas falam justamente disso, né? Como ele mescla esse aspecto mais doce, mais fabulado da magia de Hum, sedução, dessa coisa afetiva, aconchegante da relação das irmãs, das irmãs com a tia e com as gerações de mulheres daquela família, ao mesmo tempo também flerta com essa coisa por elas serem bruxas, por ser uma história que meio que resgata um pouco a coisa do Halloween, né? hum, Ele flerta um pouco com essa coisa do terror nessas situações, assim. uhum, É interessante você falar isso, que chega a ser comentado. uhum. Mas você acha que esses aspectos que eu trouxe talvez tenham
não permitiram que o filme fosse um êxito na época que ele foi lançado, porque assim, é um filme da Sei, Warner. Lex. Tudo Sim. que tinha Sandra Bullock que era É, basicamente sucesso, né? é, E aí teve esse rendimento bastante desapontador para eles. O que você sei. acha que Sim, talvez também a gente não, por exemplo, eu não sei o que é que a concorrência, isso também varia, isso também afeta bastante, né? O que é que foi lançado naquela época, não só na semana da Magia da Sedução, mas no mês, assim. Uhum, Porque ele foi lançado em outubro, né? É um filme que veio no período do Halloween também. Mas hum, assim, traz a temática das bruxas e tal, e não sei se o público do Halloween queria assistir, desejaria assistir da Magia do Sancho, mas também eu sou meio suspeito de falar, porque de Halloween eu gosto tanto da filme de terror mesmo, quanto, por exemplo, dessas coisas mais leves, tipo Abracadabra, o próprio da uhum, Magia de é. Sedução também me lembra muito, me remete muito a Halloween. Mas não sei, assim, acho que depende muito da época que ele foi lançado, né? O que é que, como ele foi Eu tô lançado. acessando aqui. É curioso como ele foi lançado em primeiro lugar, mas assim não foi uma grande Sim, bilheteria. Embora em termos de rendimento ele tenha mantido constância, um né? certo equilíbrio, né, em relação ao faturamento das três primeiras Uhum. semanas. Ele estreou em primeiro lugar, faturando 13 milhões de dólares. Aí na segunda semana, segundo o box office, ele fatura quase 9 milhões, com uma queda de 32% só de arrecadação. E aí entra A Vida em Preto e Branco, né, em primeiro lugar. É, que não. E, assim, pelo que eu estava avaliando aqui, acho que o grande sucesso daquele momento tinha sido a hora do Rush. Mas já era um filme que estava há mais de um Hum, mês em cartaz, e aí depois. então, Acho que foi um período. Eu não sei como que foi a última quinzena americana de 98, mas acho que em termos de bilheteria nesse mês de setembro e outubro foi meio fraco, assim, de um modo geral. Que aí sei. depois, na terceira semana da Magia Sedução, entra o Vampiros de John Carpenter em primeiro lugar, mas Hum, é um filme que, no fim das contas, também foi um fracasso, né? Um fracasso não, né? Ele custou 20 milhões, sim. faturou a mesma coisa, mas pelo que eu tô avaliando aqui, acho que foi um período assim que as pessoas não foram tanto assim ao cinema. Deixa eu ver, entrando mais para Hum, novembro depois do aí em novembro, depois do Halloween, a gente já tem um blockbuster que é o Rei da Água com o Adam Sandler. sim, fez bastante sucesso na época. É, É, acho que de um modo geral, né? O mês de outubro não foi muito animado para o cinema sim. americano, pelo que estou avaliando. Agora, Agora, a gente precisaria fazer um resgate histórico do porquê disso, talvez. agora sim, o que eu sei é que é um filme que o tempo fez bem, assim, pra ele, porque eu Uhum. sinto das pessoas um afeto muito grande por ele. Sim. Até mesmo de uma geração mais jovem, assim. Eu vejo É, muita fanart em Twitter ou Instagram é, da Gíria com a Sally, sabe? Aquela coisa bem adolescente mesmo, tipo, quase princesas Disney, sabe? é, Tipo Elsa e Anna, nesse paralelo, assim. E as pessoas sempre se remetem com muito carinho a esse filme. é. Lembra daquele episódio da Sandra com a Nicole no Oscar Uhum, recente, né? Que elas se uhum, encontraram. uhum. Tipo, foi um evento, assim, mas assim, foi muito aquela coisa do tempo também, eu acho, né? Que não É, foi, na época não era um filme tão. Mas eu acho que com o tempo as pessoas meio que abraçaram o filme. Pelo menos eu sinto, assim, das pessoas que uhum, eu tenho mais próximo, assim, quando eu falo da magia e sedução, e também de ver, assim, o é. externo, sempre lembro com muito afeto dele. E antes de falar um pouco mais de Nicole Kidman, acho que eu queria dizer também como, de certa forma, o Griffin Dunne não vingou. Ele, não vou dizer que Mas, ele não vingou como ator, mas ele nunca foi reconhecido como um grande ator. Eu acho que o grande momento que ele teve foi como protagonista, né, de Depois de Horas do Scorsese, e é um dos meus filmes favoritos do Scorsese junto com é meu filme favorito do Scorsese junto com Cassino. Mas ele é assim, o protagonista do Lobisomem, né? Do é, Lobisomem. não protagonista, ele tá num papel de apoio. Acho que ele é o melhor amigo que depois aparece nas Ah, sim, alucinações do protagonista. sim. E
Mas ele nunca foi, né? Eu acho Aí que tem um filme dele que eu adoro, eu não sei, que é além aquela comédia romântica da Meg Meg Ryan, Ryan. Noite do Amor. Eu Eu não gosto daquele assisti, filme, não eu assisti. gosto. Eu até comprei ele em DVD depois de um tempo, que eu não consegui encontrar. E eu acho que foi 2 anos atrás, eu acabei conseguindo encontrar uma cópia dele no Mercado Livre, eu peguei. Eu gosto muito desse. Também era do SBT, eu também assisti o SBT. Uhum. O SBT tinha um contrato com a Warner. Tinha, e acho que foi bem nessa época que lançaram Da Magia da Sedução, esse Lente do Amor, esse Uhum. Batman e Robin na época também. É. E eles Eu não passavam assisti, muito. eu sei de pessoas que gostam desse filme com a Meg Ryan, mas ele também não é uma unanimidade. Não, não. Eu lembro, eu acho que ele diz de outros filmes, mas agora na cabeça, sem pesquisa, eu lembro de dois que eu acho assim fracos, né? Que é aquele Marido pelo Acaso, com a Uma Thurman, o Colin Vixe, Firth aquele. e aquele ator do The Walking Dead, que eu esqueci o nome. Eu acho muito ruim esse filme. Eu Não é acho que muito talvez bom, tenha sido não. o último que ele dirigiu. Eu lembro de outro também que eu acho bem equivocado, que é Sociedade Feroz com a Diane Lane, Chris Evans, Kristen Esse Stewart, eu não vi, não. Wendell Yetchel. Ele foi um filme lançado direto em DVD aqui no Brasil pela Imagem Filmes. Não vi, não. Deixa eu pesquisar aqui rapidamente. Mas eu gosto da condução dele no Anjo de Sedução. Acho que ele tem momentos fantásticos, assim. A direção do elenco é muito boa, né? Tem situações muito espontâneas entre elas, né? Na casa das Owens, assim. Aquela cena da dança, da tequila, né? Da festa da tequila. Eu acho que ele consegue. Eu gosto dessa mistura que ele faz. Eu não consigo ver isso como uma coisa ruim, assim. Uhum, Essa coisa dele flertar com esse aspecto mais sombrio da bruxaria, mas ao mesmo tempo ter essa coisa mais doce, e uhum, ele mesclar essas duas coisas. Eu vejo essa combinação como algo positivo, assim, eu não vejo isso como um conflito ruim para o filme. Eu vejo até uhum, como uma singularidade, até, eu não sei. uhum. Mas não me é uma coisa negativa, não. Eu gosto da direção dele aqui, acho Eu também interessante. gosto, e acho que o fato de ele estar sendo um ator dirigindo, né, outros Sim, atores, então eu acho que também isso é, traz bastante virtude, assim, sim, pra harmonia do elenco também, né, eu gosto bastante. né? A Dani, uma coisa que eu lembrava é que a Dani West e a Stockard Channing, elas meio que somem, né, durante o filme. Eu não tinha essa lembrança, Depois para mim elas volta. eram figuras mais presentes, assim, na Sim. história. Mas elas Elas estão... vão viajar em um momento do filme, né? E Elas sabem que tá rolando um impasse dentro da casa e falam, a gente vai viajar e quando é, voltar a gente quer que vocês resolvam isso. Eu não tinha que eu acho que essa lembrança. é quando o investigador, né, chega lá, o guarda. Exatamente. É E o verdade. jardim começa a brotar um monte de sapo É. e tudo mais. Aí, assim, agora indo para Nicole Kidman, acho que é o primeiro aspecto que eu acho que eu queria trazer de volta que você mencionou é sobre. Eu lembro de críticas que traziam essa questão como se a Nicole Kidman fosse bem coadjuvante, quase uma escada para Sandra Bullock, e eu efetivamente não vejo isso, assim, sabe? Não. Claro, a protagonista é Sandra Bullock, mas eu Sim, acho uma divisão bem democrática, assim, de sim. espaço em cena. É. Eu não sei na época como é que isso era meio que acordado. Assim, passa às vezes essa impressão de que em dado momento o filme cede para ser uma comédia romântica protagonizada pela Sandra Bullock, que é a questão das irmãs esquecidas. Eu tinha essa impressão no início também. Uhum. Mas nessa revisão, acho que eles equilibram bem essa coisa do conflito da história da Gillian, que era aquela coisa com aquele namorado zumbi dela, e ao mesmo tempo a história da irmã com esse investigador que surge, que tem relação com aquela maldição que a Sally coloca nela mesma, né? É. Eu acho que ele equilibra bem isso. Eu não senti esse desequilíbrio nessa segunda Uhum. vista, não.
E acho que esse foi o filme, né, que ela topou fazer no momento em que a gente estava liberada ali de Olhos Bem Fechados, né? Sim, Que é acho que de Olhos Bem Fechados começou a ser filmado, não sei bem se em antes. 95, 96, Foi 96, eu acho. é, mas tem um momento, né, que a É, personagem da Nicole não tá em cena, então acho que ela topou fazer esse filme, acho que até pra descontrair um pouco. A gente sabe, né, que sim, ela tem esse costume, às vezes, de pegar algo bem leve depois de um sim. projeto bem tenso, né? E acho que é a primeira vez que a gente viu ela Ah, nesse. É isso, eu falei que eu adoro a Gilly. É um dos personagens preferidos dela. Eu não posso sair daqui sem falar da cena da escola, né, da reunião dos pais. É, Que ela chega pra, e tipo, faz aquele feitiço pra Sally virar meio que uma líder, né? Ali do grupo de pais e tal. uhum, E meio que, tipo, assustando um pouco aquelas mulheres daquela cidadezinha super conservadora, né? é, Eu gosto bastante da presença dela aqui. Eu acho poucas vezes a gente vê ela tão divertida, assim, em cena, não se levando muito a sério, sabe? uhum. Eu gosto bastante do personagem dela. Eu acho que talvez esse seja o filme em que a Nicole Kidman esteja mais bela, assim, em comparação a Sim, todos os verdade. demais. É, Acho que é de Moulin Rouge, né? Eu acho que aqui um pouco mais, para falar bem a verdade. É porque Moulin Rouge tinha aquela coisa talvez mais artificial, né? Por É, conta da própria artificialidade do filme, aquela coisa meio uhum, circense, né? é, uhum. É, não, de fato. Ela tá bastante sensual, sedutora aqui. Acho que e são características que casam muito bem, né? Para esse papel da irmã rebelde. E acho que momento favorito dela nesse filme é quando ela tá se comunicando meio que por telepatia com a irmã. E ela tá dirigindo um carro com a Case of Field da Johnny Mitchell tocando. Eu acho essa cena muito bonita. A É, composição sim. dela e tudo mais. E Não, é a verdade. atuação da Nicole Kidman. E o uso da música também. E como você acha que este filme reverbera aí para Nicole Kidman? Eu acho que é bem isso que a gente falou aqui, né? Eu acho que foi um filme que com o tempo foi abraçado, assim, na carreira dela. Acho que as pessoas lembram bastante. Tem essa coisa dessa parceria das duas, são duas grandes atrizes, né? Hum, E, enfim, essas parcerias sempre são lembradas, né? Eu acho que não é diferente. Eu acho que é um filme que tá, assim, entre talvez um dos mais populares da carreira dela, né? hum, É isso, é engraçado essa coisa do W. Eu não sei nem que pé anda isso, mas eu sei que um tempo atrás surgiu uma história de que eles iam fazer uma série que era, não sei se era um prequel da história da Sally e da Dina adolescentes ou crianças, eu não sei nem como é que pé estava andando isso, mas eu acho que esse filme foi resgatado, assim, é, o público dele meio que foi rejuvenescendo, né? é, Ganhou uma popularidade bastante legal, assim. uhum. Eu acho que eu lembro muito dela falando, eu não sei nem, acho que até foi nesse encontro aí no tapete vermelho com a Sandra Bullock, que acho que ela disse que Da Ah, Magia e Sedução é o único filme que as filhas as dela filhas. podem assistir, né? Porque é o único assim de censura mais branda, né? É essa coisa dessa história de história de irmãs, né? Imagino também. Não Uhum, sei, assim, né, jogando a hipótese, né? Que uhum, seja uma coisa positiva para ela mostrar para as duas filhas, né? uhum, E eu imagino como isso também deva ressoar nas pessoas. Tem irmã, né? uhum. E outra coisa também sobre esse aspecto de parceria que eu gostaria de ver a Nicole Kidman outra vez trabalhando com a Sandra Bullock. Eu também. Não sei, acho que até gostaria de ser num tipo de registro parecido, assim, não necessariamente Sim. é, de
é, comédia romântica sobrenatural, mas acho que Sim, nessa linha é um pouco mais leve. Mas acho bacana que acho que foi uma experiência válida também o suficiente para até sim, lembrar da Dani West, né, para interpretar a sim. mãe dela no Reencontrando a Reencontrando. Felicidade, Rabbit Hole. Sim. Uma coisa que eu ia perguntar pra você, você acha. Porque não teve um tempo quando, por exemplo, quando saiu o Bridget Jones 3, eu fiquei muito falando isso com amigos, assim, que. Um filme desses, assim, tipo, década de 90 nos 2000 que eu queria que eles retomassem, porque tava muito essa coisa de ir resgatar o passado e fazer continuações tardias, assim. Eu fiquei imaginando que poderia ser uma continuação de Da Magia e Sedução. Você acha que isso ele daria bom ou seria. Ah, não, eu Não sei admito que se eu nunca tem. fiquei fantasiando sobre uma possibilidade de sequência para esse filme. Eu acho ele bem redondo, até mesmo nesse aspecto, sabe, de não necessitar de uma sequência. Eu admito que, sei lá, uma coisa, todas as coisas que eu amo, eu prefiro que não tenha uma Sim, continuidade, sabe? Ah, igual estão falando, a Mira Sorvino fala sempre de, sei lá, existe uma mobilização para fazer Romeo e Michele, mas não ah, precisa. E aí eu vi recentemente alguma coisa sobre fazer um novo Bridesmaids. É que eu não sei, sim, a questão da sequência pra mim, tá, ok, revisitar esses personagens, essas atrizes que a gente gosta sim, tanto e tudo mais, né, nesses mesmos papéis. Só que a ideia de sequência pra mim sempre acaba arruinando até mesmo a questão da progressão dos temas que foram trabalhados no nos filmes sim. originais, sabe? Eu Que fico pensando Desencantada. Caso eu Desencantada, não assim. assisti, justamente por causa É, desse ranço, assim, sabe? E olha eu que eu acho. lembro que quando eu assisti Encantado, eu teve vontade de quero mais, mas acho que o fato de ter passado tanto tempo e eu ter amadurecido, nem me fez. Nem Abracadabra Sim, 2 eu assisti até agora também por causa sim. disso. E eu tenho Eu muito acho que tem medo. esse. É, não, Naquela você tem citada do razão. Bridesmaids, eu tenho muito medo desse filme ganhar uma sequência, porque pra mim eu acho perfeito, assim, toda a Sim, evolução sim. pessoal que aquela personagem tem ao longo do filme. Eu acho que Sim. seria um retrocesso se essa história continuasse Sim. mesmo para outros caminhos, assim. É, talvez o desejo de ver os dois juntas de novo, assim. Tenho É. muito. Eu acho que foi uma parceria que deu muito certo. É, são as duas atrizes que se complementam mesmo. É. Elas só até podem fazer bruxas e tal, mas acho que eu não gostaria que fosse Sim. nesse contexto, né, de da magia e a sedução. Aí a Evan Rachel Wood, né, que interpreta a Nicole A Kidman, né? filha. É a Nicole Kidman, é a filha dela. A filha da Sally, na verdade. Não, é verdade, é a É a filha filha da Sally. da Sally, da Sandra Bullock. É, E aí tem a Camila Belli, que faz a Sandra sim, Bullock na infância. A atriz que sim. faz a Nicole é outra. É, Não, que eu lembro que quando a Evan Rachel Wood despontou lá na época do Aos 13, comparavam até que a, com a Nicole Kidman, né? Eu acho curioso também elas já terem trabalhado juntas, né? tem a Margot Martindale também no filme. Que eu não lembrava que tava nesse Também filme. não. Ela É, tá em um monte de filme dessa época que a gente é, ainda não tinha noção de que ela era. uhum. Bom, mas acho que é isso. Deixa eu só verificar uma coisa que eu também deveria ter visto antes. Mas é sobre onde encontrar. Provavelmente ele tá, né, na HBO A Max, gente né? viu Aquele mais, da... deve estar. Deixa eu ver Não se tiraram fala. do catálogo. É, Os David Zaslav não tiraram. vamos ver se é só lá que tá mesmo. Tá na HBO Max, né? Se você é assinante, aí os outros têm para compra e aluguel, né? Que é Apple TV Plus, Amazon, Google Play. Mas é isso, quem quiser assistir, tiver aí a sua assinatura na HBO Max, tá lá. E também existe o DVD e o Blu-ray do Vanderlei. Eu preciso atualizar. Eu fui muito burro, que uma vez eu vi nas Americanas o Blu-ray, mas eu não tava. Foi numa época que eu não tinha essa vibe do, preciso atualizar meu acervo para alta Uhum. definição. Acho que agora eu me Mas também arrependo não um sei pouco. se os extras têm muita diferença, não, né? Então, na verdade, a qualidade estava muito boa, assim, Hum,
do DVD. Não ficou pixelizado assim na minha tela. Ficou um pouco a legenda, né? Mas o resto foi de boa. Mas é isso. Bom, a gente fica por aqui. Eu faço o convite para vocês visitarem os espaços do Vanderlei, Chovendo Sapo, site, canal, redes sociais. Se inscrevam também no Cine Resenhas. Vai aparecer a playlist com todos os episódios do Arquivos Nicole Kidman. E até a próxima edição. Até mais. Tchau. Até, gente, tchau.